Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus queridos ouvintes do nosso podcast, O Novo Jurídico. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa Fazolo e além de apresentar esse programa, que é uma fonte de insights, eu faço parte da Arbitralis. E aqui vai um pequeno momento merchan, né, galera? Bom, para quem ainda não nos conhece, a Arbitralis é uma câmara de arbitragem totalmente digital, com taxas fixas e acessíveis, e a nossa missão é democratizar a justiça através do Instituto da Arbitragem. E aquela coisa, se vocês quiserem saber mais sobre como que a gente pode ajudar o seu negócio, ou até mesmo conhecer mais sobre o universo da arbitragem, acesse o nosso site ou nos procure nas redes sociais. E, claro, mais um lembrete importantíssimo. Não deixe de se inscrever aqui no nosso podcast, avaliar, deixar comentários, sugestões, compartilhar com aquela pessoa que você acha que vai gostar bastante do que a gente está conversando aqui. E se você quiser também fazer algum tipo de sugestão para mim, procura no LinkedIn, vou adorar bater papo com todos vocês, beleza? Agora vamos ao que importa, que é a nossa convidada. Vamos lá. Bom, ela é gaúcha, advogada e especialista em direitos dos negócios. Também é mestre em direito empresarial e uma autoridade reconhecida por todo o Brasil para falar sobre proteção de dados, tecnologia, inteligência artificial e inovação. Isso, gente, uma advogada sabendo desse tanto de coisa de inovação, você está entendendo o currículo dela, que ele é elevado, né? Atualmente, ela ocupa o cargo de Head de Contratos e Digital Law na prestigiosa Perrone San Vicente Schirmer, que ela me ensinou que tem que falar com esse R bem puxado, assim, em alemão, onde ela aplica a sua vasta expertise para navegar pelas complexidades do direito digital e contratual. Além disso, ela é uma investidora anjo visionária, contribuindo para o crescimento da Dinerama, uma startup inovadora no coração de São Paulo. Sua paixão pelo ensino e compartilhamento de conhecimento a levou a ministrar aulas no The Legal Hub e na Verbo Jurídico, preparando a próxima geração de juristas para os desafios do futuro. Sua experiência anterior como Privacy Counsel para a América Latina na Airbnb e como líder de privacidade e proteção de dados para a América Latina na ThoughtWorks evidenciam sua profunda compreensão e habilidade em moldar a interseção entre direito e tecnologia. Conhecida por sua habilidade em decifrar tendências jurídicas emergentes e por sua dedicação em promover uma abordagem mais inovadora e acessível ao direito, ela é frequentemente convidada a compartilhar sua visão em palestras e em eventos em todo o Brasil. Então é isso, pessoal. Prepare-se para uma conversa fascinante, repleta de insights e aprendizados. E seja bem-vinda, Larissa Verman. Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada, pessoal que está nos ouvindo aí. Não tenho nem muito o que dizer depois dessa apresentação. Acho que ela está super além do que tem, mas é um super prazer estar aqui com vocês hoje e a gente construir juntos. Vamos lá. Larissa, eu falei seu nome certo, né? Falou. Nossa, muito bem, porque na hora me deu um breve branco, mas que bom que eu falei certo. Bom, você terminou sua graduação em 2017 e concluiu seu mestrado logo em 2020. Atualmente, você é reconhecida por suas pesquisas e estudos ao olhar tecnologia e direito. Pergunta, né? Como que você conseguiu uma trajetória tão reconhecida em um curto período de tempo? Passa pra gente a receita. Adoraria passar uma receita, mas a resposta de advogado, né? Depende. Mas eu acho que é importante compartilhar alguns insights a partir da minha trajetória, como que eu cheguei até aqui. Tem, obviamente, fatores externos. A gente acho que é uma falácia a gente pensar que não tem fator sorte, que não tem estar no lugar certo na hora certa. Mas tem muito também de estar pronto. Então, de fatores externos, na verdade, eu tive o privilégio de, antes mesmo de chegar a LGPD e discussões de proteção de dados no Brasil, logo que eu entrei na ThoughtWorks em 2014, a gente estava discutindo no Brasil o Marco Civil da Internet. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, inclusive chata, muitas vezes por conta disso, e sempre fui muito, muito apaixonada por tecnologia. Eu não fazia ideia como juntar tecnologia e direito, para mim eram duas coisas à parte, muita gente ainda vê assim. E aí, quando começaram as discussões no Marco Civil da Internet, eu descobri um grupo interno na ThoughtWorks, que é uma empresa de desenvolvimento de software, que discutia, chamava DFI, Defending the Free Internet, e foi o meu primeiro contato direto com, existe uma intersecção em que o juridiquês não conversa com o técnico de tecnologia, alguém precisa construir essa ponte, e aí ali eu
foi super minha menina dos olhos, no sentido do que não tem resposta ainda dentro do direito. Então, dentro dos fatores externos, acho que começa aí o primeiro grande privilégio. O segundo vem quando vem GDPR na Europa, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Eu tive a oportunidade de fazer parte. Então, quando a gente nem pensava direito ainda no Brasil, eu já pude fazer parte prática mais do que teórica, assim, que faz toda a diferença. E aí depois, os 45 do segundo tempo do governo Temer, é aprovada a LGPD no Brasil. Eu não fazia ideia que isso ia acontecer, as discussões já aconteciam há mais de 10 anos, ninguém fazia aposta sobre isso. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o tema, e foi difícil achar orientador, que ninguém nem se importava, que foi antes, obviamente. Enfim, eu achei, deu tudo certo. E então, esses fatores externos contribuíram muito para que quando chegasse, eu estivesse ali pronta. Fora esses fatores externos, eu acho que tem uma coisa que eu sempre tive muito claro para mim. Eu venho de um background que eu acho que já adiantando, assim, acho que é muito importante a gente entender os privilégios que a gente teve, os que a gente não teve, os que a gente passou a ter. Então, eu nunca tive muito privilégio econômico, nem nada do tipo. E logo que eu comecei, assim, a trabalhar, eu comecei a trabalhar bastante cedo, eu coloquei na minha cabeça que, independentemente do que acontecesse, eu não deixaria passar uma oportunidade porque eu não estava pronta. Então, assim, no que dependesse de mim, eu estaria pronta, eu teria estudado inglês, eu teria aprendido, mesmo não tendo feito desde os 2 anos de idade. E aí eu acho que entra muito essa coisa interna de esse acordo que eu fiz comigo mesma quando isso surgiu. Outras coisas que influenciaram muito foi essa curiosidade que eu falei, que às vezes é chata, mas de entender o porquê das coisas. Vem também de uma utopia de, a partir disso, tornar o mundo um lugar melhor do que eu encontrei, mesmo que não consiga mudar 100%. E aí as coisas foram acontecendo e eu fui com medo mesmo. Sendo muito honesta, nada caiu do céu. Muito sangue, suor e lágrimas. E a gente tende a pensar muito em que algumas coisas vêm só com o tempo, e de fato algumas coisas vêm só com o tempo, a gente aprende só com o tempo, mas existem diferentes maneiras da gente acelerar, seja um aprendizado, especialmente numa área nova como essa, né? É diferente se a gente estivesse falando, por exemplo, de direito tributário, em que a gente tem tributaristas com 50 anos de experiência. Então, foi uma junção disso tudo, e eu tive o privilégio de ter, ao longo também da minha trajetória, mentores, não no direito, eles são ainda fora deles, que me ajudavam muito num caminho de enxergar outras coisas e acelerar esse aprendizado. Então, acho que é super bondade sua de dizer que é referência, mas eu fico feliz a cada momento em que é reconhecido o quanto a gente foi andando a partir disso. Então, não tenho receita de bolo, infelizmente, mas eu acho que é muito de persistência, de entender que o mundo não é justo, e que talvez vai ser mais difícil para alguém do que para outra pessoa. Só que ainda assim, essas são as regras do jogo, e enquanto a gente não dominar essas regras do jogo, a gente vai ter que seguir elas e vai ser mais difícil sim. Então, eu diria que o que mais fez diferença foi esse pensamento de que eu não vou perder uma oportunidade por não estar pronta. E aí, dentro disso, vem muito de ocupar espaços. Eu sempre falo muito sobre isso. Acho que tem muito espaço a ser ocupado. Dificilmente alguém vai chegar para você e vai perguntar: gostaria desta cadeira maravilhosa? Então, a facão mesmo, você vai ocupando, vai recebendo um monte de não, e a partir disso você vai construindo, assim. Acho que eu falei bastante, mas é porque eu realmente acredito que é um conjunto de fatores. Eu não seria hipócrita de dizer que foi só
só fatores internos. É óbvio que sempre tem fatores externos, tem o fator sorte, mas garantir que o que depender da gente vai ser feito e vai ser bem feito. Acho que esse é o principal ponto que eu diria que fez a diferença nessa trajetória. Uma dúvida que você falou muito sobre persistir e estar pronta quando a oportunidade chegar, e dos nãos, e aí até mesmo antes de entrar na pauta um pouco mais técnica no sentido de direito e tecnologia, só para finalizar esse ponto de autoconhecimento, que é sempre muito bom e essencial, mais do que técnica, a gente precisa ter um autoconhecimento, saber lidar com as nossas emoções, ter inteligência emocional, que hoje é chamado soft skills, mas que são uma das skills mais importantes. Não adianta você ser super técnico numa habilidade X, Y, Z, se você não sabe lidar com o seu colega de trabalho. Dito isso, você já passou em algum momento da sua vida alguma situação que você precisou dizer não, no sentido de eu preciso dizer não para isso, para uma outra oportunidade melhor aparecer? Ou você acha que a gente tem que persistir mesmo? Como foi isso na sua vida? Assim, além de ouvir muitos nãos, que acho que todos nós a gente ouve, o dizer não ele é muito difícil, e sim, eu já tive que ir diretamente na minha carreira, e muitas vezes eu acho tranquilo, eu tomo decisões muito rápidas, e eu acho muito tranquilo quando tem A e B, você decide entre A e B. Por mais que vai ter o ônus, eu consigo decidir mais rápido. Só que muitas vezes esse não ele vai gerar, ele vem de uma aposta. Você não tem algo certo. Eu acho que esses são os mais difíceis. Então, sim, já tiveram alguns momentos e acho que como tu falou, é muito de olhar para dentro, do que importa para mim, do que eu tenho a perder, o que eu tenho a ganhar. Eu sou, acho que toda a nossa geração, mas enfim, eu sou uma pessoa ansiosa, diagnosticada com transtorno de ansiedade. Isso impacta muito também, porque muitas vezes não tem essa previsibilidade. Mas eu sempre tive muito claro para mim quais são os meus 5 princípios inegociáveis, assim. Sou super aberta a mudar de opinião, coisas do tipo, mas a ideia é que acho que todo mundo tem os princípios que fazem aquela pessoa ser ela mesma, assim, não necessariamente certo e errado, mas o que eu não abro mão. E sempre que eu tenho que tomar alguma decisão difícil, seja de dizer sim, seja de dizer não, eu volto muito para Larissa criança. Eu volto muito para quem ela gostaria, que decisão ela tomaria. Inclusive, eu tenho uma tatuagem que são as coordenadas geográficas do lugar de onde eu nasci, que é muito nesse sentido de conhecer o mundo, mas nunca esquecer do quintal da minha casa, e a partir disso tomar decisões, e às vezes erradas, não necessariamente erradas, mas talvez não as melhores, mas eu ter a tranquilidade de que elas foram tomadas com o melhor que eu tinha naquele momento. Então, eu acho que tem esse aspecto do não. E você ir atrás de alguma coisa profissionalmente, por exemplo, implica dizer não para várias outras coisas que também são difíceis. Implica em colocar limites em outras pessoas, que também é uma coisa super difícil. Coisas que você gostaria muito, inclusive profissionalmente, de fazer também, mas realmente fazer essa priorização do que me importa mais e do que me faz chegar mais próximo de onde eu quero. E isso é difícil também, porque por mim, eu diria sim, eu tinha um clone e diria sim para tudo. E acho que, inclusive, é bacana a gente falar isso como um alerta para tantas doenças, né? Que advém também desse sim, sim, sim. E que dizer não, às vezes, é também um autocuidado.
é focando sim no futuro, é fazendo uma aposta, mas é também cuidando da gente. Super profundo. Depois a gente vai ter. A gente abre um outro episódio pra gente poder falar de saúde mental e autoconhecimento, vai ser sensacional. Mas, ó, vamos, agora, pessoal, tivemos esse breve papo, vamos entrar, de fato, sobre proteção de dados, que é a especialidade, né, uma das, né, especialidades técnicas da Larissa. Bom, a gente passa cada vez mais tempo conectados, que inclusive não é muito bom, e nós vamos ser a geração que vai, estamos servindo de cobaia para o tio Mark Zuckerberg e o Elon Musk e todos esses outros camaradas aí. No futuro a gente vai ver o estrago que isso vai fazer com a gente. Mas passamos, né? Cada vez mais tempos conectados e isso pode nos levar tanto a riscos na vida pessoal quanto até mesmo na questão corporativa, né? Dito isso, quais são os principais desafios em manter a privacidade no mundo digital? E aí eu quero puxar mais para um lado empresarial, né? Que foi o que você viveu nessas empresas que você passou. Se você achou a introdução profunda, acho que agora foi bastante, foi bem mais profundo. Eu acho que merece uma introdução também, que a privacidade ela surge historicamente, né? Não falando só de agora, mas ela surge historicamente como um direito tipicamente burguês. Então, por mais que hoje a gente tenha, sim, a privacidade como um direito humano fundamental, o acesso à internet, coisas desse tipo, existe esse desafio, né? Ela não é igual para todo mundo e não tem como ser igual também para todo mundo, porque de fato acho que a gente sempre tem que pensar em qual sentido a gente está discutindo, né? A gente está falando com pessoas que têm acesso a direitos mais básicos. Se elas não tiverem, sendo muito honesta, elas vão olhar para mim e dizer, tá bom, mas eu preciso desse desconto. Ou coisas desse tipo. O que, na minha opinião, eu acho que está cada vez mais difícil, sim. Até porque para fazer parte hoje, em geral, né, a gente fazer parte da comunidade, fazer parte da sociedade, a gente até coisas, um agendamento para identidade, por exemplo, você faz pela internet. Então, você precisa disso para realmente ser parte. E aí existe um balanceamento, assim, eu não acho que existe 100% de privacidade que seja humanamente possível. Acho que sempre vai partir de um balanceamento. E quando a gente fala em proteção de dados nos dias de hoje, e pensando aqui, focando no Brasil, focando na América Latina, a gente precisa levar em consideração que é uma coisa nova, né? Diferentemente da Europa, que já se discutia desde a década de 70, enfim, tem questões econômicas diferentes e coisas do tipo, acaba surgindo como uma coisa nova. A gente precisa entender de quem a gente está falando quando a gente olha para o Brasil, né? Um país tão diverso. Recentemente saiu um novo estudo do Comitê Gestor da Internet sobre o acesso à internet. Se eu não me engano, máximo, depois a gente faz um adendo se tiver errado, mas se eu não me engano, cerca de 60% da população tem acesso à internet. E isso é um número muito baixo, né? Quando a gente, talvez na bolha que a gente esteja falando aqui, todo mundo tenha esse acesso, e dentro desses 60%, um percentual muito considerável só tem acesso através de telefone celular, smartphone, e aí normalmente algum plano com alguma operadora que tem limitações de aplicativo e coisas desse tipo. Então, ele não é igual para todo mundo. E aí um fator também que é bastante difícil dentro de privacidade é que quanto mais privacidade, via de regra, sempre tem exceção, mas via de regra, a sua usabilidade fica menor. Assim, a facilidade de uso, ela diminui, então você acaba tendo que tomar decisões em relação a isso.
quando a gente pensa na Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito mais sobre dar esse poder e dar essa informação ao titular de dados, do que necessariamente, claro que a gente vai sempre pensar em mais privacidade e colocar e balancear com outros direitos humanos fundamentais, mas é muito mais deixar esse titular no centro e ele tomar essas decisões informadas em relação a isso. Então, respondendo a pergunta de como ter mais, tem vários tutoriais, como deixar o seu telefone com mais privacidade e tudo mais, mas na minha opinião, ainda que se faça muito dessas coisas, é quase que utópico achar que a gente vai ter 100%, né, de privacidade e proteção de dados. Eu acho que está muito mais relacionado a deixar esse titular no centro, que a gente chama de autodeterminação informativa, de ele tomar decisões informadas, de empresa, governo, terceiro setor ser transparente quanto ao uso de determinados dados e as pessoas realmente enxergarem quais são os impactos e a partir disso tomar decisões, mais do que simplesmente a privacidade. Porque assim, se a gente for falar quando a gente está falando num programa de adequação, por exemplo, qual que é o mais seguro? Não coletar dado. Assim, como é que eu garanto mais a privacidade? Não coletar nenhum dado pessoal. Óbvio que isso é impossível, né? Até para prestar algum serviço, por exemplo. Mas, então, acho que muito mais acredito muito mais nessa informação de uma maneira simples e aí já conversando super com inovação, com que forma a gente vai dizer que não seja aquela política de privacidade com 20 páginas que ninguém entende nada e só dá ok, entendi. Então, acho que está muito mais voltado a isso, muito mais voltado a obrigações relacionadas a isso, do que efetivamente a proteção dos dados. Claro que impõe limites, é evidente, mas como isso também não trava inovação, como não trava outras coisas. Então, eu acredito muito mais nesse conhecimento mesmo, e a partir disso a pessoa poder tomar uma decisão informada, que é o que a gente não tinha até então, né? Você falou sobre a LGPD e eu quero entrar nesse ponto contigo. Porque, assim, ela já entrou em vigor há pouco mais de 5 anos. E o que você acha que ainda tem desafio, né, que nós temos, né, enfim, de desafio para fazer uma correta implementação e execução dessa lei? Eu acho que tem uma infinidade de desafios, começando da própria interpretação da lei. Como opinião pessoal, dentre todos os projetos de lei que estavam sendo discutidos na época de aprovação da LGPD, pessoalmente acredito que seja o melhor, mas tem inconsistências no próprio texto, se você for ver ele exatamente. Tem interpretações que a gente ainda aguarda da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quando a gente fala de empresas globais, muita gente acha que a LGPD é igual a GDPR, e sim, ela tem por base GDPR, a gente consegue aproveitar várias coisas, mas precisa tropicalizar, então não é só usar a mesma coisa, como que a gente atua em empresas multinacionais, como as que eu trabalhei, como que a gente não tem uma única solução, né? Não tem uma única que contemple tudo, porque e aí isso é super interessante, porque quando a gente fala em GDPR, por mais que existam algumas legislações por países na União Europeia, a gente tem uma legislação em comum. Então, muitas vezes vem perguntas para mim sobre, e como é na América Latina? A América Latina tem muitos países e cada um deles tem uma lei diferente. E aí, dentro desse contexto, como a gente faz a análise dessas leis e como que faz funcionar. Mas em relação a desafios, assim, eu acho que tem muitos espaços ainda, tem muitas lacunas com a chegada de inteligência artificial. Isso vai aumentar ainda mais, porque sendo muito honesta,
ninguém sabe ainda o que é 100% de compliance com a LGPD hoje. Porque a gente, claro, que constrói uma narrativa com base na LGPD, com base na doutrina e tudo mais, mas é uma lei nova. A gente tem decisões de juízes que às vezes nunca ouviram falar, tem vários órgãos envolvidos, que não é só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como é que a gente garante esse entendimento comum entre os órgãos públicos, PROCON, Ministério Público, que são órgãos atuantes também em relação ao LGPD. Então, acho que quando a gente pensa em desafio, acho que tem muitos ainda, a começar pelo próprio entendimento da lei, e sempre lembrando que a tecnologia, a LGPD, ela serve para todo e qualquer tipo de empresa, ou pessoa física, inclusive, né, que trata dados. Não foi feita para empresas de base tecnológica, mas é óbvio que o impacto acaba sendo maior em empresas de base tecnológica. E a tecnologia ela sempre vai andar muito mais rápido que a legislação, a gente não vai ter como prever tudo antes. Então, como que a gente consegue também andar? Um dos desafios é como que a gente consegue andar se utilizando do que a gente já tem também, a Constituição Federal, o Código Civil, várias coisas são aplicáveis. Vai ser impossível a gente querer setorizar para absolutamente toda nova tecnologia que surgir, e muitas coisas são principiológicas e a gente vai ter que lidar com isso, assim. Então, acho que esse é um grande desafio. E da mesma forma que existe uma intersecção muito grande, por exemplo, com proteção de dados e inteligência artificial, não são a mesma coisa. Então, não é porque uma pessoa manja muito de proteção de dados que ela vai manjar muito de inteligência artificial. E esse debate multissetorial, assim, né? Porque trabalhando como in-house, e aí agora que eu estou como advogado de escritório, é super interessante ver o quanto, às vezes, advogados e juristas, assim, em geral, não falam a linguagem do dia a dia das pessoas que estão ali operando. E muito da minha mudança também para escritório foi pensando em como eu posso aprender e contribuir em relação a isso, mas ter essa intersecção e entender que não é só uma lei, por quê? Porque tá na LGPD. Não é só isso. Eu sou muito a favor de as pessoas entenderem o porquê estão fazendo o que estão fazendo. Claro, tem um limite, né? Também não é uma democracia, assim, dentro de uma empresa não é uma democracia, mas a partir do momento que as pessoas entendem a importância, acho que a aderência também é muito maior. Mas você acha que deveria ter uma mudança na lei? Não, né? Porque você falou que de todos os projetos a gente ficou com o menos pior, mas você vê necessária mudanças legislativas ou para essa implementação ser melhor e essa execução está justamente na questão da interpretação da lei? Não acredito que precise de uma nova lei. Eu acho que assim é uma base super forte. Tem algumas lacunas, sim, que elas podem e elas estão sendo preenchidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados a partir do momento que eles emitem guias e coisas nesse sentido. Mas não acho não que a gente está falando de uma aprovação de uma lei completamente diferente. Acho que na base ela é super positiva e acho que algumas coisas se perdem no processo legislativo, e acho que só quem acompanhou muito de perto, eu acompanhei muito de perto todas as discussões, às vezes é uma perda de comunicação que acabou passando ali, enfim, uma frase que não deveria ter ido daquela forma. Então, acho que é muito mais esse entendimento que deve partir, sim, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para a gente ter não só a sociedade em geral, mas os próprios órgãos públicos ter esse entendimento comum, assim, acho que isso é o mais importante de hoje, e a gente tem o suficiente, sim, para fazer uma implementação
num percentual muito grande que esteja de acordo. Claro que detalhes podem mudar, mas pelo menos a gente já tem algum racional que pode ser seguido, inclusive para justificar. Ok, entendi que não é mais isso, mas eu considerei dessa forma por X, Y e Z. Então acho que a gente já tem o suficiente para isso. Dedos cruzados que vai dar tudo certo, então, no final. Bom, durante a sua atuação como conselheira de privacidade para alguns projetos aqui na América Latina, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao navegar por essas regulamentações de privacidade, proteção de dados específicas aqui nessa região? E aí eu já vou até emendar uma outra pergunta para você, que é a seguinte: você pode compartilhar para a gente alguma dessas abordagens que você teve, ou uma solução inovadora que você conseguiu implementar que influenciou a operação desses tais projetos de maneira positiva. Ou negativa também, né? Mas acho que positivo é melhor. Tem negativa e tem positiva também. Como eu já tinha participado de todo o projeto de adequação, considerando o GDPR, eu confesso que no início, até numa visão. Hoje, para mim, é óbvio que não era essa a correta, mas na época, enfim, era o que eu acreditava. Eu achei que ia ser, inclusive, mais tranquilo, porque seria, na minha cabeça, replicar o que a gente já tinha feito, claro que com os ajustes de legislação e tudo mais. Só que eu não contei com a questão cultural. E isso, para mim, é disparado assim, o maior desafio que a gente tem, tanto no Brasil quanto na América Latina. As legislações, elas existem, não em todos os países, mas em diversos países de América Latina. Mas quando a gente fala de pessoas, assim, e quando a gente fala de qual vai ser a nossa estratégia, eu posso montar um programa e eu posso idealizar um programa de implementação que ele seja o máximo. Se as pessoas não aderirem, não vai adiantar de nada. Então, a gente precisa muito contar com as pessoas quando a gente fala de implementação de programas de privacidade e proteção de dados. Então, falando em desafio, o primeiro desafio não é técnico. Técnico no sentido de a pessoa desenvolvedora tem que ir lá mudar o botão. Mas o primeiro grande desafio é como a gente traz essas pessoas para perto, considerando o cenário cultural, assim. Então, eu mesma tive que aprender muito mais, não só sobre o Brasil, porque, assim, mesmo no Brasil a gente tem, sei lá, vários países dentro de um, né? Quando a gente fala, por exemplo, de lugares mais que sejam mais longe de grandes centros, qual que é a diferença nessas aplicações de entendimento e até mesmo das pessoas que estão ali comigo fazendo, assim, que precisam fazer esse projeto de adequação, como que eu trago elas mais para junto a partir desse entendimento cultural e poder repassar de forma correta também, que esse é um desafio, como o meu reporte era para fora do país, às vezes não fazia sentido, né? É um pouco do advogado trabalhista tentando explicar a CLT para gringo. Tipo assim, nossa, mas como assim férias mais 30%? Parece mentira, assim, parece brincadeira, porque realmente é muito diferente. E a gente se deparou, nos que eu fiz, a gente se deparou muito com essa barreira cultural. Então, assim, vamos dar um passo para trás, vamos entender melhor onde essas pessoas estão, para poder trazê-las de fato junto. Um exemplo, vai ser até engraçado, mas funcionou, então até hoje as pessoas falam comigo sobre isso. Quando foi na época ainda que como a gente prestava nas empresas que eu passei, eu sempre vou falar, gente. A gente prestava serviços para fora.
a gente já tinha que, na época de GDPR, falar sobre. E claro que você tem várias opções, né? Você pode, treinamento mandatório GDPR, treinamento mandatório privacidade, mas eu achava isso sempre pouco efetivo, assim, né? É tipo, ok, mas no dia a dia, quem é que vai levantar a mão ali e vai entender que poderia ter um impacto? E assim, quem é que vai de fato ouvir? Porque, sejamos sinceros, assim, às vezes a pessoa já tá cheia de. E não é por maldade, não é nada pessoal, mas a pessoa já tá cheia de coisa e vai lá e traz mais um negócio. E aí eu lembro que despretensiosamente eu criei uma talk que não era obrigatória, as pessoas iam se quisessem. E aí o nome da talk era Amor em Tempos de Tinder, onde a partir, então, pensando em algo que funcionou, e eu não imaginei que ia funcionar tanto, eu, a partir de alguns dados, porque a controladora do Tinder tem vários outros aplicativos de relacionamento e já tinham sofrido alguns incidentes de segurança e outras do gênero também. Teve um aplicativo, por exemplo, que ele era voltado, eu acho que nem era esse em específico, acho que nem era da controladora do Tinder, que é a Match.com, acho que era de outro, mas era voltado era especificamente para traição. Enfim, um aplicativo, o Tinder de traição. E aí houve um incidente de segurança muito grande e vazou os dados das pessoas que estavam naquele aplicativo. E aí, inclusive, tem esse histórico de suicídios a partir disso. Peraí, vazou de quem? Porque agora ficou até uma coisa meio fofoca, meio João Kleber aqui. Então, Não. É só botar e procurar. O nome do aplicativo chama Ashley Madison. mas aí a pessoa Vazou os entrava dados para de quem trair? estava. Quem entrava, os usuários, era para atrair ou buscando alguém que tinha algum companheiro ou companheira para consumar essa traição. E aí vazou Então, os dados dessas pessoas. O de nome quem disso, estava no galera, aplicativo. é karma, tá? Karma. Por exemplo, um homem hétero, que era casado com uma mulher, e aí vazou a informação não só que ele estava no aplicativo, então já tem a questão da traição, como ele estava procurando outros homens para essa traição. Então, gerou histórico de suicídio muito grande também, enfim. E aí foi recorde de audiência. Se eu tivesse colocado mandatório, ia aparecer menos gente. Mas foi muito legal que foi uma das formas das pessoas verem como impacta diretamente. Não fica só uma coisa distante, num sentido de, tem uma lei aí. Tipo assim, o que eu tenho a ver com isso realmente? E aí, acho que esse é um exemplo legal de compartilhar. Parece meio bobo, mas foi a partir dele que a gente conseguiu construir, por exemplo, uma comunidade de champions de privacy, que seriam pessoas que estariam em outras áreas nos ajudando, coisas do tipo. Então, eu acho que é legal pensar sempre em outras formas de a gente fazer as mesmas velhas coisas, assim, para ser mais efetivo de fato. Era algo que interessava as pessoas ali e não necessariamente as pessoas usavam o aplicativo, muitas, enfim, já tinham relacionamentos de anos, mas até queriam entender como funcionava hoje em dia. Então, isso acabou trazendo, de fato, muitas pessoas para esse momento, e foi uma ótima forma de dar o start, assim, de dar o vamos a partir disso. Então, acho que é um exemplo legal de compartilhar, considerando que a gente precisa ter em mente o contexto em que as pessoas estão inseridas. E quem tá aqui só pela fofoca, vocês procurem no Google depois o nome do aplicativo e vai lá ver se o seu mozão ou a sua mozona estava nesse barco. Abram os olhos. Mas, Larissa, agora já, inclusive, caminhando para o nosso fim, muito infelizmente, eu tenho mais duas perguntas. Uma é uma pergunta, outra é um pedido. Mas eu vou fazer a pergunta primeiro. Seguinte, dado o seu papel como investidora anjo na Dinerama, que conselho que você daria para advogados que desejam se aventurar nesse mundo de investimentos em startups jurídicas
E por um acaso, ó, eu te pedindo outra receita, né? Tô achando que você é Ana Maria Braga, por acaso, você passando receita pra gente. E eu não tenho nenhuma. E não tem nenhuma. Inclusive, nem cozinho. Ô, gente. Tem alguma receita, alguma dica também que a gente pode utilizar para identificar startups com esse potencial disruptivo no setor jurídico? Perfeito. Eu acho que em relação à questão de investimentos, isso surgiu na minha vida. Eu sou meio que o Ronaldinho Gaúcho do rolê, assim, é como eu vim parar aqui, né? Mas, e aí acho que isso também já fica também de dica geral. Eu, eu sempre tive muito contato com pessoas de diferentes áreas. Pessoas advogadas em geral, elas tendem, até por ser um escritório, ou ser um concurso público, alguma coisa do tipo, elas tendem a andar com pessoas que são muito próximas. E para mim sempre foi minoria, inclusive agora a novidade é que meu time é composto de advogados apenas. E isso me abriu muitos olhos para muitas coisas, inclusive investimento, inclusive ver do ponto de vista do negócio, de ser parceira do negócio, independentemente de consultor externo ou interno, mas de ser de fato uma pessoa que entende um pouco mais disso. Então, foi assim, que foi numa dessas que eu entrei nesse mundo. E quando a gente fala de startups jurídicas, existem várias, e várias que eu acho que têm um potencial muito positivo. Eu olharia muito para eventuais barreiras, que a gente ainda tem, tanto de pessoas, mas órgãos, mais ainda órgãos como a OAB, que vão de alguma forma regulamentar e coisas desse tipo, e que já barraram determinadas coisas. Então, pensando com pensamento de investidora mesmo, né? Qual que é a chance daquilo ser barrado 100%? Claro que todos vão encontrar alguns desafios, mas assim, se a chance daquilo ser barrado 100% ela é muito alta, de o negócio não existir mais, a gente repensa, obviamente, né? Do ponto de vista de negócio, a gente repensa. Então, pensar nisso, pensar muito em escalabilidade, em como convencer, seja consumidor final, seja B2B, como a ocupação desse espaço vai se dar. Então, acho que essas são coisas a se considerar quando a gente fala de startups jurídicas. E eu vejo muito que existe uma resistência, sim. E não estou fazendo juízo de valor de que não deveria existir nenhuma resistência, ou deveria existir toda a resistência, mas é um fato. E aí, a partir do momento que você pensa em investimento, você lida com o que você tem de fatos dentro disso, assim. Então, fica o que olhar mais essa dica, assim, de circular em diferentes meios e conseguir enxergar por diferentes perspectivas que não só aquela que a gente foi ensinado a ser. E acho que uma coisa muito importante falar dentro disso é que quando eu pensava na minha carreira, eu nunca pensava em papel. Quero ser head jurídico de tal coisa. Eu nunca quis concurso público, uma questão de perfil mesmo, mas eu pensava muito mais, e isso me ajudou muito. Eu pensava que tipo de problema eu quero estar resolvendo, que tipo de problema eu quero estar envolvida nas discussões. E isso ajudou muito porque se eu pensasse em cargos, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje, muito provavelmente. Eu não teria feito as coisas que eu fiz, eu não teria achado possível fazer as coisas que eu fiz, assim, de construindo esses caminhos. Então, eu acho que essa parte também é importante para você poder ter essa visão. Precisa entender de negócios, precisa entender de mundo, precisa entender de política, de economia e coisas desse tipo. E desculpa, eu esqueci a segunda pergunta.
Falei super, esqueci a segunda pergunta. A segunda era se existe alguma receita para identificar quais são. Quais não, né? Mas identificar as startups que tenham esse potencial disruptivo dentro do setor jurídico. Bom, me encurralou na parede agora, né? Eu vou. Não existe regra universal, mas o que eu faço? Eu testo. Eu testo as plataformas de diferentes maneiras, assim. Acho que a própria Arbitralias é, tipo, legal na teoria, vamos ver na prática. Deixa eu ver que caso eu posso testar. Algum software de gerenciamento de contratos. Deixa eu testar para ver como é que funciona. Então, acho que na minha perspectiva vai muito do teste individual mesmo, e aí a análise a partir disso, né, Claro que eu não posso achar que a minha perspectiva é que todos os consumidores, todo market share vai concordar, mas eu preciso acreditar na aposta, né? Então, para eu saber se eu acredito ou não na aposta, inclusive para criticar, se for o caso, eu preciso conhecer muito bem. Então, a receita que não é receita é o teste de fato, e entender que o teste não precisa ser assim, agora todos os meus contratos vão estar nessa plataforma para daí eu ver como vai sair. Eu posso pegar uma área, eu posso pegar uma parte, deu bom, eu aumento. Então, acho que vai muito disso. A gente sempre pensa em disrupções muito grandes, e não faz esses testes pequenos, né? Que eu acho que são essenciais para saber se faz sentido ou não no contexto de uma determinada empresa, de um determinado negócio. Onde eu tenho espaço para esses testes. Em alguns lugares eu não vou ter espaço, mas em outros sim. Onde eu consigo vender melhor essa ideia, porque eu estou apostando nela, eu posso descobrir que ela é incrível, eu posso descobrir que não deu certo. Mas sempre, assim, acho que tem que ter o espaço para o erro. A inovação ela só surge quando existe, de fato, esse espaço para o erro. Mas, além disso, a gente saber quem seria detrator de cara, quem de cara não, nossa, não, jamais, e quem eventualmente estaria aberto a fazer esse teste. Eu acho que essa identificação é super importante, porque daí não fica só um teste individual. Não, é uma dica para a vida também, né? Testar antes de você, talvez, ir all-in, né? Como eu estava falando. Mas, enfim. Exato. Bom, agora para encerrar, que eu te falei que é o pedido que eu quero fazer, e eu estou muito ansiosa porque eu amei esse papo contigo. Eu quero te pedir encarecidamente para você me indicar um livro, não para mim indicar, né, para indicar para todos aqui, nossos queridos ouvintes, um livro, um filme, uma série, algo que você acha que é legal compartilhar, que você gosta, aí, independente se seja de direito, pode ser mais de um também, direito, de LGPD, enfim, mas que você enxerga que é legal compartilhar com o mundo, já que você mesma disse que uma das coisas que te move é como eu posso melhorar o mundo, né, como eu posso deixar minha marca aqui. Então, compartilha algo com a gente. Essa não estava no script, mas vamos lá. Eu gosto muito de ler, e aí para entendimento assim de privacidade e proteção de dados, um livro que eu gosto muito chama Armas de Destruição Matemática ou Armas de Destruição em Massa. Eu lembro só o nome em inglês, desculpa, mas aí depois a gente Meio deixa. Oppenheimer, né? Não, ele é super, super, assim, super catastrófico, mas eu acho que é importante, inclusive o super catastrófico, para você balancear em relação a isso. Então, do ponto de vista técnico, eu acho que esse é um livro super, super bacana. Um outro que eu indico muito, aí falando em times, chama As 5 Disfunções de um Time. Então, como eu já trabalhei em diferentes times,
me ajudou muito a entender, pessoalmente mesmo, assim, quais são as disfunções que foram estudadas, que aí as pessoas, que os times acabam passando e tudo mais. E, para não deixar nada fora do pessoal, que acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou de nãos, mas também de dizer sims. Tem um livro que chama O Ano em que Eu Disse Sim, que basicamente a autora, depois de um divórcio, enfim, alguma coisa nesse sentido, ela define que ela vai dizer sim para tudo, porque ela enxerga que a magia vai estar no sim. Então ela vira o Ronaldinho Gaúcho, ela vira eu, no caso, do rolê. E aí ela compartilha um pouco dessa experiência de dizer sim, porque muitas vezes a gente acha que está dizendo um não consciente, e não é tão consciente assim, às vezes a gente tem medo, às vezes a gente... E aí eu acho que ajuda nessa diferenciação. Então, do ponto de vista pessoal, que obviamente impacta no profissional, impacta em diversas outras coisas, eu acho que esse é um outro livro que é super, assim, eureka, assim, super abre a mente, que é de deixar espaço para magia, assim, para surpresa acontecer. Os links, tá, pessoal? Eu vou deixar na descrição do nosso episódio. Porque eu posso ter falado o nome errado. Não, eu já conferi aqui, estão todos certos. Então confere. Larissa, eu amei esse papo. Muito, muito bacana. Aprendi muito. Tanto pelo nosso papo inicial sobre um pouco de autoconhecimento, tanto entender também essa sua visão de privacidade de dados. É uma coisa muito nova. Inclusive, eu tenho pouco tempo de formada em Direito e não é falado na faculdade. Assim, eu não tive isso na minha graduação de uma forma que talvez, espero que os acadêmicos agora estejam tendo, mas que é importante. Então, galera, não sai dando ciente em todos os termos de uso também, não. Dá uma pesquisada, exatamente porque quando você está dando ciente, você está dando ciente que seus dados vão ser coletados, às vezes a sua privacidade está sendo exposta ali, então avaliar os riscos também, né? É isso que a gente aprendeu com a Larissa hoje. Então, muito obrigada, Larissa. Vou deixar esse espaço aqui agora para você despedir do pessoal e espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada, foi um prazer. Espero que, mesmo falando bastante, tenha respondido as perguntas. Podem me seguir também nas redes, acho que depois a gente deixa aqui. Seguir o escritório também. E fico à disposição também, LinkedIn, Instagram, enfim, se alguém quiser trocar uma ideia. E para finalizar, uma coisa que eu esqueci de falar quando estou falando dos livros, que eu falei bastante sobre diferenças de backgrounds e contextos, e eu acho que é bastante importante a gente pensar também o quanto isso conversa com discriminação. Então, o quanto a gente tem que entender de história também, de economia, de política. Então, por mais que eu tenha falado de livros, mas, assim, o que está acontecendo no mundo, por que está acontecendo determinadas coisas no mundo, a gente sempre pensa no algoritmo como algo matemático, algo muito objetivo, e em diversos testes, inclusive em empresas que eu trabalhei, a gente fazia alguns testes para ver se não tinha algum viés que acabava sendo discriminatório, e muitas vezes é encontrado. Então, a gente precisa também se empoderar desses outros conhecimentos, por isso que eu digo que quem quer vir para essa área, ela é minha menina dos olhos, né? Não, eu acho incrível, não entendo quem não acha, mas quem quer ver, eu acho que é muito sobre não ser só sobre direito, é também sobre direito, mas é sobre ética, é sobre limites éticos, é sobre coisas que a gente não tem resposta ainda, então diferente, e que eu sentia muita falta quando eu trabalhava só com processo judicial há muitos anos. É algo, não é um trabalho solitário,
nenhum dia igual ao outro, e isso pode ser horrível para algumas pessoas, e tá tudo bem, mas é extremamente importante que as pessoas que venham, elas venham com essa mente de que eu tive que aprender, por exemplo, lógica de programação para conseguir entender, sei escrever um código? Não. Mas para entender um pouco melhor como funcionava. Então, acho que assim, tanto técnico quanto essas soft skills sobre entender o que está acontecendo, o porquê das coisas. Quem tem essa curiosidade, eu acho que tem muito perfil de vir para a área. E aí, para finalizar mesmo, assim, eu sou muito grata, assim, a cada passo que me trouxe até aqui. Não foi fácil, é mais difícil para alguns, é mais fácil para outros, mas eu me considero muito como o Ariano Suassuna se considerava, um realista esperançoso. Então, por mais que eu ache que não tem como ter 100% de privacidade, acho que ainda tem algum jeito em várias coisas, e se eu não acreditasse, não estaria aqui também. Então, acho que era isso. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, e fico à disposição. Com essas belas palavras, então a gente encerra o nosso episódio de hoje. Um abraço a todos e até mais.